Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muitos bem-vindos à nossa ilustre palestra que teremos hoje do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sementes da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o professor Hugo Catão, professor responsável pela disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Temos o nosso Núcleo de Estudos em Sementes, um núcleo criado recentemente, aproximadamente quase um ano, e hoje a gente vai estar aqui promovendo uma grande palestra com um grande pesquisador, uma pessoa que tem todo o respaldo para estar proferindo essa palestra, né? E a gente está muito feliz por isso é muito bom, tá? Sejam todos bem-vindos, vejo aqui que tem a presença de muitas pessoas conhecidas, não vou arriscar aqui falar o nome de todos, mas de coração agradeço a presença de todos, né? Desde que a gente começou o processo aí de divulgação, nós recebemos muitos feedbacks positivos, né, pela palestra, agradecendo por trazer essa informação, tá? As informações que serão passadas nessa noite. Então, ficamos muito felizes. Só para contar um pouquinho, né? Essa palestra começou a ser programada, vamos dizer, há um tempinho atrás, e a gente veio fazendo suspense ali nas nossas redes sociais, pelo Instagram, e a partir daí revelamos o nome do grande professor, o grande doutor França Neto, né? Que vai nos abrilhantar aqui essa noite. Então, o França é uma pessoa que tem todo o respaldo técnico, científico, para estar proferindo a palestra, falando a respeito, né, do tetrazole em sementes de soja e até de outras culturas, como é o tema proposto, intitulado da nossa palestra hoje. Então, pessoal, eu espero que todos aproveitem essa noite de hoje, tirem suas informações, teremos ali no final da palestra dele um momento para a gente estar tirando as dúvidas, debatendo, né, trazendo essas informações. Então, eu vejo aqui que tem muita gente de empresa, tá? Aproveitem, o momento é esse, o momento foi feito para vocês, pensando em vocês, pessoas da graduação, de pós-graduação, tá? Muito obrigado aí pela participação de todos, fico muito feliz mesmo, tá bom? E eu gostaria de chamar, então, aqui o Joaquim, né, nosso discente de graduação, para estar apresentando o currículo do doutor França. Mas antes disso, Joaquim, eu só queria lembrar que ao final da palestra, pessoal, haverá a emissão de certificado e a gente vai estar passando uma lista de presença no final dessa palestra, tá? Vocês preencham da melhor maneira possível, com o CPF, o e-mail correto de vocês, que a gente vai estar fazendo essa emissão de certificado após a apresentação, tá bom? Agradeço, espero que todos tenham uma excelente noite e aproveitem ao máximo. Joaquim, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite também. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, né? Meu nome é Joaquim Eurípides, sou graduando em Agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e sou integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sementes do NEPSEM, pela mesma universidade. Quero primeiramente cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, né? E hoje é um grande prazer, uma grande honra para a gente receber que é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, realizou seu mestrado em agronomia em tecnologia de sementes pela Universidade Estadual do Mississippi, o seu doutorado em fisiologia e patologia de sementes na Universidade da Flórida e o seu pós-doutorado em biologia molecular e qualidade de sementes nessa mesma universidade. Além disso, confere especializações na Universidade de Illinois em sementes, na Universidade de Novi Sad, Sérvia, em sementes de girassol, em Ra, França, sementes de girassol, e trabalha como pesquisador da equipe de sementes e grãos da Embrapa Soja em Londrina, Paraná, desde 1979, ex-presidente da Abrats, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, ex-presidente da AproSoja, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, diretor financeiro da Abrats e editor associado da revista Journal of Seed Science, e também editor do informativo Abrats. Também membro do comitê de tetrazóleo da ISTA
International Seed Testing Association, e tem experiência na área de agronomia, com ênfase em produção, análise e beneficiamento de sementes, atuando principalmente nos seguintes temas: vigor, germinação, patologia de sementes, qualidade de sementes, testes de tetrazóleo, colheita, secagem, beneficiamento e armazenagem de sementes, além de diversos artigos científicos e técnicos, capítulos de livros e livros publicados sobre os temas mencionados acima. Com vocês, Dr. José de Barros França Neto. E é uma honra recebê-lo aí no nosso evento, e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, professor Hugo, pelo convite, honroso convite. Estou aqui representando a Embrapa Soja e também não posso deixar de estar representando a Abrates, a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, que eu estou envolvido já há muitos anos, né? E nessa última gestão, que teve o congresso ano passado em Curitiba, eu faço parte estou na primeira vice-presidência. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, né? Um tema que é bem amplo, sobre o teste tetrazóleo, focando em soja, mas eu vou falar de outras culturas também. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com todos. E como a gente combinou, né, eu vou apresentar uns slides, coisa de uns 40, 50 minutos, e depois vou ficar aqui à disposição para perguntas e tirar dúvidas, o que for, tá bem? Tá certo, França. A gente que te agradece a Embrapa Soja, a Abrates também, né? Sabe aí dos seus anos de experiência, e a gente não podia ter melhor pessoa que hoje representando e falando de tetrazóleo para a gente com tanta propriedade, viu? Eu te agradeço mais uma vez pelo conceder, né, e aceitar o nosso convite, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Estamos eu posso aqui começar com os slides, ou vocês querem dar algum aviso ainda antes? Não, pode ir posicionando, França. Enquanto isso, o único aviso, eu falo novamente, né, pessoal, que a gente vai estar fazendo, no final da palestra, vai estar passando uma lista, tá, para vocês preencherem, para a gente poder fazer a emissão dos certificados, tá bom? Você vai me dizendo se está aparecendo aí, tá bom? Ok, França, estamos aqui para auxiliá-lo. Eu vou pôr em modo apresentação. Ok, sua apresentação. Ok, sua mudando de apresentação está slide? passando direitinho aqui. Está Perfeito. mudando sim, tá? Então vamos lá, tá certo? bom? Então, Qualquer coisa você me apresentação, interrompe, França. tá? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui participando de mais esse evento do NEP 100 e falar sobre o teste tetrazóleo em semente de soja e outras culturas, né? Fiz questão de colocar o nome do Francisco Crisanovski, que é meu parceiro de anos na Embrapa Soja, e a gente tem trabalhado bastante nesse tema, que é o teste de tetrazóleo. E gostaria de enfatizar que exatamente hoje, dia 26 de abril, a Embrapa está completando seus 50 anos. Dia 16, 10 dias atrás, a Embrapa Soja cumpriu 48 anos, dos quais eu tenho a satisfação de estar envolvido por 44 anos, dedicando sempre ao aspecto qualidade de sementes. Então, para mim é uma satisfação estar no dia do aniversário da Embrapa, estar aqui falando com vocês. Falar um pouco sobre o teste de tetrazóleo. Eu sei que várias pessoas que estão assistindo conhecem bem, mas eu vou dar um histórico do teste, né? Que é muito interessante saber como é que o teste foi desenvolvido. Então, o teste tetrazóleo, ele tem sido aprimorado desde os primeiros anos do século XX, ou seja, mais de 100 anos, né? Inicialmente, para determinar a viabilidade da semente. E com o desenvolvimento da metodologia, os seus aprimoramentos, ele também começou a ser utilizado para determinar, avaliar o vigor das sementes de diversas espécies, dentre elas grandes culturas, forrageiras, olerícolas, espécies florestais, ornamentais, medicinais. E como eu falo, se tiver uma semente,
é possível fazer o teste. Aqui na nossa apresentação de hoje, eu vou focar em grandes culturas, algumas forrageiras e algumas olerícolas. E também, quando ele começou a ser utilizado dentro do sistema de controle de qualidade, pelo fato dele fornecer resultados precisos e confiáveis, ele começou a tornar o sistema de controle de qualidade mais confiável e tem uma outra vantagem, é um teste relativamente rápido. Então, nesse sentido, o tetrazole tem assumido uma importância de destaque em diversas culturas pela grande quantidade de informações que um único teste pode dar. Por exemplo, para a soja, que eu creio que é o teste que ele está muito bem desenvolvido, ele dá o índice de viabilidade, que antes era chamada energia germinativa, né? Índice de vigor, e os índices de possíveis problemas, um diagnóstico dos problemas, que podem ser como danos mecânicos, danos causados por percevejo, aqueles causados por intempéries, por chuva em pré-colheita, que a gente chama deterioração no campo, danos de armazenagem, danos de secagem, danos por estresse térmico e danos por geada. Então, ele pode caracterizar todos esses problemas. E dar um breve histórico, né? Saber, nesses 100 anos ou mais, quem que tem se destacado, né? Então, em relação à semente, não especificamente sobre o teste tetrazole, em 1869, esse alemão, que é reconhecido por todos que trabalham nas sementes, o professor Johann Friedrich Nob, ele fundou o primeiro laboratório de análise de sementes na cidade de Tarent, no distrito da Saxônia, na Alemanha. E ele também publicou as primeiras regras para amostragem e análise de sementes, que nós temos aí a fotografia dele, e do lado a capa dessa primeira publicação histórica na área de análise de sementes. Então, não posso deixar mencionar o nome do professor Friedrich Nob. Os primeiros sucessos, quase mais de 100 anos atrás, foi a professora Turina, na antiga Iugoslávia, que hoje é chamada de Sérvia, né? Na região onde ela morava, que ela trabalhou com reduções dos sais de telúrio e selênio em células de sementes. Ela punha sementes para embeber nesses sais e ela percebia que havia uma reação parecida com o que a gente já faz hoje com tetrazole. Em 1925, o professor Nelyubov, na Rússia, ele começou a usar corantes vitais também, embebendo as sementes nesses corantes, como o índico carmim, e com isso, dependendo da taxa de embebição desses corantes, ele inferia se o tecido era viável ou não, porque os tecidos viáveis não se coloriam nessa reação. Em 1935, o professor Hasegawa, no Japão, ele desenvolveu, trabalhando com sementes e espécies florestais, os testes de telúrio e selênio na coloração do embrião. Quando usava sais de telúrio, os tecidos vivos se coloriam em azul a negro e quando usava selênio, era aquele vermelho brilhante. Ele já pegou aqueles resultados da professora Turina, lá da Sérvia, da Iugoslávia, e aperfeiçoou. Nesse mesmo ano, lá na Alemanha, os professores Eidmann e Schmidt, eles convidaram esse professor Hasegawa para uma reunião, e uma curiosidade, o professor Hasegawa apresentou uma palestra, mas não disse o que eram aqueles sais que ele fazia a coloração da semente. Mas num jantar entre uma cervejinha e outra, ele entregou o jogo, e ele falou que ele usava sais de selênio. Então, os professores Eidmann e Schmidt pegaram a equipe toda deles, com a ideia do professor Hasegawa, aprimoraram esse teste e introduziram, pela primeira vez, os conceitos de viabilidade e vigor. Eles chamavam de semente germinada total, germinada fraca e sementes mortas. Foi a primeira classificação na interpretação de um teste bioquímico
para o primeiro embrião de classificação de vigor usando a semente colorida. E só que o seguinte, eles foram ágeis, né? E começou a ter uma disputa. O professor Hasegawa se sentiu plagiado pelo professor Eidman, porque ele, entre uma cervejinha e outra, ele entregou o jogo, e ele levou para a ISTA esse caso, né? E lá no congresso, em 1937, em Zurique, a ISTA fez uma pesquisa e verificou que, na realidade, o professor Eidman aperfeiçoou o teste de Hasegawa, né? Então, com base nisso, para acalmar os dois, eles chamaram o método que estava sendo publicado de método de Eidman, e eles, então, reconheceram posteriormente que seria o método Eidman-Hasegawa. Então, foi assim a primeira disputa que ocorreu nos bastidores em relação ao teste tetrazólico. No ano seguinte, o professor Eidman é transferido e não mais trabalhou com tetrazóleo, e o laboratório do professor Hasegawa, no Japão, foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, as duas pessoas que estavam trabalhando nos primórdios do teste pararam de trabalhar. Entretanto, em 1939 e 40, esse eu considero um dos pais do tetrazóleo, o professor Georg Lacan. Ele era grego, mas ele trabalhou em Hohenheim, na Alemanha, com sementes de espécies florestais. Inclusive, eu tive nessa universidade e até hoje eles mantêm o escritório dele como museu do tetrazóleo. Então, ele aperfeiçoou o teste de selênio, que foi desenvolvido por Hasegawa, Eidman e pelo professor Schmidt, e ele chamou, pela primeira vez, o teste topográfico do selênio. Só que ele trabalhava com selênio. E o selênio é extremamente tóxico para nós, né? Ele é um sal perigoso. Mas ele tinha a sorte que do lado do escritório dele tinha o professor Kuhn, não sei, eu não sou alemão, mas fala mais ou menos assim, que era prêmio Nobel da Química de 1938, e o parceiro dele, o Jekyll. Então, com as informações que eles trocaram, professor Lacan com ele deu uma série de sais de tetrazóleo, que existem diversos, né? E ele selecionou o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo como o melhor sal para dar melhor coloração, porque você tem azul de tetrazóleo, tem um sal de tetrazóleo que colore em preto e vermelho, vermelho intenso, e ele testou vários tetrazóleos em sementes de cereais e milho e selecionou esse sal que a gente utiliza até hoje, né? E ele fez muitos progressos com sementes florestais, cereais, grandes culturas, milho, mas com a guerra, os trabalhos deles ficavam restritos à Alemanha. Fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o trabalho dele foi levado para os Estados Unidos. E então, logo depois, o teste de tetrazóleo foi incorporado nas regras oficiais de análise de sementes na Alemanha. E em 1950, ele participou de um congresso da ISTA em Washington, nos Estados Unidos, e aí sim que ele levou em detalhes a metodologia, e essa tecnologia se alastrou em diversas regiões dos Estados Unidos, nos fins dos anos 40, destacando-se os trabalhos pioneiros realizados lá em Nova York, no Instituto Boyce Thompson de Yonkers, a empresa Pioneer, como falam aqui no Brasil, né, foi a pioneira em utilizar o teste tetrazóleo para avaliação da qualidade de sementes de milho. E a Universidade Estadual de Iowa, lá em Ames, o professor Bennett foi um professor que fez grandes progressos com o teste. Seguindo no tempo, nos anos 50, nós verificamos grandes progressos na Universidade Estadual de Iowa ainda. Aí já outros professores se envolveram, Isley, Bass, Smith e Thornberry. Na Universidade de Idaho, o professor Parker. Na Universidade de Hohenheim, a professora Bullitt e professor Steiner, que inclusive eu tive aula com ele num curso que eu fui... ele foi eu participei de um workshop de tetrazóleo lá na Universidade de Hohenheim,
em Karlsruhe, e ele era um dos professores. Eu também, na época, fui convidado para falar de tetrazole em soja. E eu quero destacar aqui, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o professor Robert Moore, que eu considero o segundo pai do tetrazole. O primeiro é o professor Lacombe e o segundo, o professor Robert Moore. Está aqui a foto dele, que eu tive a satisfação de conhecê-lo também. E ele veio ao Brasil nos anos 70, deu um workshop, e depois ele era muito amigo do meu orientador de doutorado, o Dr. Shirley West, na Universidade da Flórida, e eu tive a satisfação de conhecê-lo. E era uma pessoa que fez muitos progressos com o teste tetrazole. Um outro destaque, 1956, eu tinha 2 anos de idade, foi fundado o Comitê de Tetrazole da ISTA, do qual eu faço parte, desde 1998. Inclusive, daqui um mês, eu vou estar lá numa reunião anual da ISTA, em Verona, na Itália, representando o Brasil lá no Comitê de Tetrazóleo. Nos anos 60, nós observamos importantes avanços através dos trabalhos do professor Moore, na Universidade da Carolina do Norte, no Mississippi, com o professor Deluche, onde eu tive a satisfação de ter aula com ele, eu fiz o meu mestrado lá, e também no Laboratório Estadual de Oregon, pelo professor Grabe. Em 1962, a Universidade Estadual do Mississippi publicou o manual da TZ Test for Seed Viability, o teste de tetrazole para determinação de viabilidade, que foi editado pelo professor Deluche, em 1962. E eu estou destacando esse manual porque ele foi o primeiro manual que foi traduzido e publicado aqui no Brasil pelo Agiplan, em 1976. Então, a primeira publicação em português sobre o teste de tetrazóleo foi a tradução desse manual feito pelo antigo Agiplan, que era o apoio governamental do Plano Nacional de Semente, que foi um programa muito forte, que bancado pelo Ministério da Agricultura, que eu digo, ali foi o grande embrião, foi semeada uma semente com altíssimo vigor, que até hoje o Brasil colhe excelentes frutos com base no projeto do Agiplan. Em 1966, a ISTA incluiu o capítulo 6 nas suas regras internacionais de análise de sementes sobre o teste bioquímico para viabilidade, que eles chamavam Topographical Tetrazolium Test, o teste topográfico tetrazóleo, que foi, pela primeira vez, editado esse capítulo pelo professor Lacombe e pela professora Bullitt, que está aqui. Então, naquela época, já continha em 1966, procedimentos para a determinação de viabilidade. Aqui a gente não está falando de vigor ainda, para 90 espécies. E o teste, em 1970, o teste de tetrazóleo foi divulgado pela AOSA, é a Associação Oficial de Analistas de Sementes dos Estados Unidos, é a ABRATES, lá dos Estados Unidos, né? E eles publicaram o primeiro manual de teste de tetrazóleo, foi o professor Grabe, lá do Laboratório de Sementes de Oregon, que também foi traduzido, na época, pelo Agiplan, né? Foi a segunda publicação importante em tetrazóleo editada no Brasil. Em 1982, o manual de teste de tetrazóleo também é editado pelo governo da Rússia. Em 83, a AOSA publicou a primeira edição do seu manual de testes de vigor, que continha importantes informações de tetrazóleo para soja, algodão, milho e sorgo, fruto do trabalho do professor Moore. E em 1985, a ISTA, Associação Internacional de Análise de Sementes, também fruto de um trabalho de edição do professor Moore, ele publicou o Manual de Teste de Tetrazóleo, que contemplava para viabilidade para 650 espécies. E agora, o pessoal da ISTA passou a responsabilidade para mim, para editar a nova edição, que, se Deus quiser, daqui 1 ano, 2 anos no máximo, se tudo der certo, nós vamos estar lançando a segunda edição desse manual, contemplando também vigor.
No ano 2000, a OSA editou uma nova edição do Manual de Teste Tetrazóleo, também enfatizando só para a viabilidade, que pode ser atualizada, ela constantes atualizações, e hoje ela é principalmente online, pode ser acessada no site da OSA, que está aqui listado, né? Para quem tiver interesse, eles vendem os direitos da utilização desse manual. 2003, o Comitê de Tetrazóleo da ISTA editou e publicou em 2 volumes o que eles chamam as folhas de trabalho no tetrazóleo. Foi editada pela primeira vez pelo professor Norbert Leist, que foi presidente da ISTA, a Stephanie Kramer e a Andrea Jonitz. As duas ainda fazem parte do Comitê de Tetrazóleo e contemplava e contempla espécies de grandes culturas e olerícolas e espécies florestais e arbustivas. Ele foi feito de maneira impressa, mas agora nós estamos trabalhando para deixar ele online e estamos atualizando ele também. Para Vigor, os primeiros esforços começaram na década de 60 e 70, como eu falei, pelo professor Moore. Ele refinou uma classificação para a determinação de sementes de milho e soja, e ele dava uma nota, né, para essas sementes. De 1 a 5 as sementes eram viáveis, 6 a 8 era não viável. Então, a classe 1 era a semente perfeita, e eu vou explicar, e nós usamos essa classificação até hoje. E classe 8 era a semente morta. E também, com base na presença, localização, a natureza da coloração, a condição física dos tecidos, das estruturas embrionárias das sementes, eram a base para que se fosse classificada cada semente individualmente. Durante 15 anos, 1980 a 95, também houve a inclusão do teste tetrazóleo para Vigor, feito na ISTA, dentro do Manual de Teste Vigor, que foi editado em 1981 por Perry, foi atualizado pela professora Fiala em 87, e professor Hampton e Tecrone em 95. Também, junto com a OSA, o professor Tecrone, em 1983, atualizou o Manual de Teste Vigor na OSA. Isso muito contribuiu também para a disseminação da metodologia do teste tetrazóleo para determinação de vigor. Especificamente para a semente de soja, agora vindo aqui um pouco para o Brasil, o teste tetrazóleo foi aperfeiçoado também para a determinação de vigor de sementes, e aqui a Embrapa Soja publicou diversos manuais contemplando o teste tetrazóleo para determinação de vigor, viabilidade do diagnóstico da qualidade para sementes de soja. Aqui eu quero destacar o primeiro manual que a gente editou aqui na Embrapa. Eu tive a satisfação de estar na autoria de todos esses manuais, com toda a nossa equipe de sementes. 1981, nós fizemos aqui com o apoio da Secretaria da Agricultura, o Tecpar Claspar, a primeira edição do Manual de Vigor. Depois, em 1985, né, com um apoio já bem forte do colega Francisco Krizanovski, o Luiz Antônio Geraldo Pereira, falecido, o Nilton Pereira da Costa, falecido também, nós fizemos essa primeira edição da metodologia do teste tetrazóleo de sementes de soja. Em 1998, que foi o ano que eu entrei no Comitê de Tetrazóleo da ISTA, nós tivemos a audácia de fazer uma nova edição desse manual em inglês, espanhol e português. E com isso a gente teve a condição de disseminar a nossa metodologia aperfeiçoada aqui na Embrapa Soja para diversos países. Em 2018, fizemos a terceira edição do Manual de Tetrazóleo em Sementes de Soja, e no ano passado, uma edição ampliada, a quarta edição da metodologia do teste tetrazóleo em sementes de soja. Tá? Esse manual você pode comprar, quem quiser comprar impresso na Embrapa Soja, ou pode baixar o PDF no site da Embrapa Soja. Está disponível para quem quiser.
E nós criamos, então, com apoio na época do Ademir Henning, o DIACOM, que nós chamamos de Diagnóstico Completo da Qualidade de Semente de Soja. E em 1984, começamos uma série de cursos, né? E já o DIACOM, Tetrazole e Patologia de Sementes, já treinamos mais de 1.700 pessoas. Daqui a 2 semanas nós vamos ter o 74º ou 5º curso de tetrazóleo e quase 100 treinamentos formais só sobre o teste tetrazóleo, atingindo mais de 2.400, quase 2.500 pessoas treinadas aqui na Embrapa no teste tetrazóleo. Então, junto com o manual, junto com o treinamento, hoje, a realidade, o Brasil é o país que mais utiliza o teste tetrazóleo rotineiramente, principalmente para a soja, né? Nós estimamos mais de 300 mil análises anuais feitas para controle interno de qualidade por diversos laboratórios. No Brasil também se destacam, além da soja, trabalhos do teste tetrazóleo com café, forrageiras tropicais, girassol, feijão, milho, trigo, amendoim. Especificamente para a semente de soja, nossos irmãos vizinhos aqui na Argentina, um grande amigo meu, professor Roque Cravioto, também ele fez e aperfeiçoou a metodologia em 3 publicações importantes feitas no INTA, que é a Embrapa, lá da Argentina. E a Abrates editou a primeira edição do Manual de Vigor de Sementes, Conceitos e Testes, em 1999, onde contemplamos, pela primeira vez, em detalhes, as metodologias do teste tetrazóleo para diversas espécies. Esse manual foi editado pelo Francisco Krizanovski, o Roberval Vieira e por mim, contemplando, então, a metodologia do teste para vigor e viabilidade para algodão, que foram os colegas da UFLA, amendoim, o Roberval Vieira na Unesp Jabuticabal, feijão, pessoal da Universidade Federal de Viçosa, milho, pessoal do IAPAR, a Cristina Dias, que comandou, e o Alberto Barros, e soja, e nossa equipe aqui da Embrapa Soja. Isso em 1999. Em 2009, a nova edição da época das regras para análise de sementes, no capítulo 6, eu tive a satisfação de coordenar esse trabalho com uma grande equipe, e nós incluímos para a viabilidade a metodologia para 148 espécies. E estamos esperando que o Ministério dê a ordem de largada para a gente atualizar as regras que vão fazer 14 anos que a gente fez a última edição. 2009, o Francisco Krizanovski e eu fomos convidados pela OSA e na edição do Manual de Vigor daquela época, nós incluímos as metodologias de vigor para sementes de soja, milho, feijão, algodão e amendoim, conforme a gente ilustra aqui nas estruturas principais das sementes dessas espécies. Em 2017, no capítulo 15, que é o testes de vigor, eu tive a satisfação de participar também da validação da tecnologia, foi incluída no capítulo de vigor a metodologia do teste tetrazóleo para determinação de vigor em sementes de soja. E há 2 anos, praticamente 3 anos, 2020, a Abrates lançou a nova edição do Manual de Vigor de Sementes, Conceitos e Testes, que foi editado pelo Francisco Krizanovski, Roberval Vieira, Júlio Marcos Filho e por mim, contemplando quase metade do livro é teste tetrazóleo para 17 espécies, como algodão, né, continuou com o pessoal da UFLA, amendoim, tivemos a satisfação de participar junto com o professor Roberval Vieira, feijão, o pessoal junto com a Universidade de Viçosa, junto com a nossa equipe, girassol, da Universidade Federal do Paraná, gramíneas forrageiras, a Ceci Custódio, para 8 espécies, milho, continuamos com o pessoal junto do IAPAR, trabalhamos junto com
o Alberto, a Cristina, o Francisco e eu. Para a soja, a nossa equipe aqui da Embrapa Soja. Solanáceas foi o professor Júlio Marcos Filho, e trigo também, a professora Panobianco e a turma, a equipe dela, com a participação do Francisco, da Universidade Federal do Paraná. Então, rapidamente, antes de entrar um pouco mais nos detalhes do teste, eu gosto dessa frase do professor Moore. Ele numa das suas publicações, ele terminou com essa frase, que o desenvolvimento bem-sucedido do teste de tetrazóleo representa a realização de muitos marcos na história da pesquisa de sementes e na obtenção de novos conhecimentos sobre a vida das sementes. Porque, como a gente fala, quem trabalha com sementes está trabalhando com vida e com embriões das suas sementes que vão propagar aquelas espécies. Então, o princípio do teste, né, ele determina indiretamente, é um teste bioquímico, que nós estamos determinando indiretamente a atividade respiratória das células das sementes, as células que compõem os tecidos das sementes. Então, ele se baseia na atividade de diversas enzimas, chamadas desidrogenases, e elas catalisam as reações respiratórias nas mitocôndrias durante as atividades de glicólise e o ciclo de Krebs do ácido cítrico. Exatamente, as plantas respiram com os mesmos princípios bioquímicos que nós, animais, respiramos. Finalidade é transformar amido, açúcares em ATP mais CO2. Né? Exatamente o mesmo processo da nossa respiração. Nós temos diversas desidrogenases, uma na glicólise e 5 no processo do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs. A mais importante é a malato desidrogenase. E aqui, olha, para quem gosta de bioquímica, né? Isso foi tirado do livro do Leninger. Na glicólise, ela pega a glicose e transforma em 2 ATP mais o piruvato sob a ação de uma enzima desidrogenase, e esse piruvato vai para o ciclo de Krebs, né? Não vou entrar em detalhes, e ele vai formar mais um ATP, CO2 e água com a ação da malato desidrogenase como a mais importante. Então, ele vai gerar energia, CO2 e água, né? E é basicamente isso daí. Essas enzimas, e particularmente a malato desidrogenase, elas reduzem o sal de tetrazóleo nos tecidos vivos. E quando uma semente é imersa nessa solução que é incolor de tetrazóleo, ele vai difundindo nos tecidos das sementes, vai reduzindo, quando ele encontra uma célula viva, ativa, vai achar a desidrogenase, ele vai aceitar um íon de hidrogênio e vai formar aquilo que a gente chama de formazan, ou trifenilformazan, que é aquela coloração vermelha, estável e não difusível, que dá a coloração básica do teste de tetrazóleo. Então, uma reação de redução, né? Aqui à esquerda a gente tem o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazóleo. Encontrando uma célula viva, ele vai adicionar 2 elétrons mais um íon de hidrogênio sobre a ação das desidrogenases e vai formar o trifenilformazan. Então, nós vamos ter 3 intensidades de cores. O vermelho normal, o vermelho carmim normal, que caracteriza tecido vigoroso. Um vermelho intenso, porque teve uma maior difusão do sal dentro dos tecidos. Os tecidos já não estão controlando bem essa difusão, então vamos ter o tecido vermelho intenso, que é tecido em deterioração, e o branco leitoso, que pode ser meio esverdeado, amarelado, que é tecido morto. Então, essa foto caracteriza bem. No centro ali a gente vê uma picada de percevejo esbranquiçada, que é um tecido morto. Ao redor nós temos um tecido vermelho intenso, que é um tecido em deterioração, em contraste com o tecido vermelho normal, que são tecidos vigorosos, tá? Então, é isso que eu falei, o princípio do teste. O tetrazóleo é reduzido, formando o formazan ou trifenilformazan,
Isso indica que esse tecido está respirando pelas mitocôndrias, né? Então, quer dizer, o tecido está vivo e respirando. Então, o tecido respiratório em sementes, ele pode ser encontrado, tecido viável, né, que está vivo, está no embrião da semente, nos seus cotilédones, nos tecidos da radícula e do escutelo, em alguns tecidos nutritivos do endosperma, e também no tecido gametófito feminino, nas gimnospermas, e na camada de células de aleurona dentro do pericarpo das gramíneas. Olha, isso aí, para quem nunca estudou a formação de sementes, ou para quem estudou, é bom lembrar disso daí. E quando que a gente deve aplicar o teste tetrazóleo? Com o aprimoramento do teste, a gente sugere, por exemplo, para a soja, que ele pode ser aplicado em todas as fases do processo de produção de semente, como em pré-colheita, colheita, recebimento, antes e depois da secagem, antes e depois do processamento, e durante a armazenagem e até antes da semeadura. E, como eu falei, ele tem sido aplicado mesmo antes da colheita, em pré-colheita. É muito comum quem produz soja, antes de colher, faz uma amostragem de plantas no campo e depois leva para o laboratório, e antes da colheita a gente pode definir se aquele campo tem o padrão de qualidade que a gente quer colher. Isso é verdade para a soja, pode ser feito para o trigo, para o feijão, para o amendoim, para qualquer espécie. E também ele vai dar o teste, como eu falei, ele pode fornecer dados sobre viabilidade, vigor, os danos por intempéries causados por insetos no campo. E dependendo desses resultados, a gente decide, esse campo está dentro do padrão de qualidade que eu quero, vamos colher para semente. Mas o percevejo foi mal controlado, ou deu uma chuva intensa em pré-colheita, o tetrazóleo já acusou que aquele campo não está bom, então já colhe para grão. Então, com isso, ele vai ter uma adoção grande e uma economia grande, evitando despesas desnecessárias que seriam feitas num campo que não tem qualidade. Então, com base no manual de vigor da Abrats, eu vou mostrar rapidamente agora para algumas espécies, né, como é que a gente pode fazer. Então, relembrando que nesse teste a gente tem a metodologia em detalhe para 17 espécies. Começando, então, com soja, né? A gente começa, então, com o pré-umedecimento das sementes para reativar o sistema respiratório. No caso de soja e milho, a gente precisa levar esse grau de umidade para pelo menos 25 a 30%. E a gente utiliza também concentrações, dependendo da espécie, variando de 0,075 a 0,5%, tá? E depois, então, para a soja especificamente, a gente faz um pré-condicionamento em rolo de papel de germinação por 16 horas, depois a coloração utilizando 0,075% por 2 horas e meia, 3 horas, depois a gente lava a semente, mantém a semente submersa em água e faz a leitura conforme orientações específicas, né? E uma novidade que a gente colocou nas nossas últimas publicações, ao invés de fazer aquela trouxinha com papel de germinação, hoje a gente faz o rolo de papel com uma folha, deixando pré-condicionando por 16 horas, e isso dá um melhor processo de pré-condicionamento que resulta, então, numa melhor coloração, como a gente pode ver, da soja. Depois a gente faz a leitura, levando em consideração a estrutura embrionária da soja, que são 2 cotilédones, tem a região vascular e tem o eixo embrionário, que é composto por plúmula, hipocótilo e radícula, né? E fazendo a leitura disso, a gente vai chegar, então, a gente classifica em 8 classes. A classe de 1 a 3 são viáveis e vigorosas, a classe 4 e 5 são viáveis não vigorosas, 6 e 7 são não viáveis, e a classe 8, semente mortas. E a gente anota também se ocorrem danos mecânicos, deterioração por umidade ou por intempéries, e os danos causados por percevejo, conforme ilustrado aqui.
Na semente A é uma semente classe 1, semente B é uma semente com danos mecânicos afetando a plúmula e a radícula, a semente C, típica lesão de deterioração, por danos por percevejo, e a semente D, típica lesão de deterioração por umidade. Já para algodão, também se utilizam as mesmas 8 classes, conforme eu expliquei para a soja, e também se anotam os danos mecânicos, deterioração por intempéries e danos causados por percevejo. Aqui está a estrutura típica de uma semente de algodão, já colorida pelo teste tetrazóleo, mostrando o eixo embrionário, a radícula, os cotilédons. Ela é bem diferente de soja, né? E a gente vai anotar também a classe A nessa foto, são sementes perfeitas. Na foto B, são sementes com danos mecânicos. Na classe C, ali nós temos danos causados por percevejo, também pode ser um dano causado pelo ácido sulfúrico, quando a gente faz o tratamento da semente, e a D, por danos por intempéries. E semente de feijão, também a metodologia é muito semelhante com soja. A soja é um feijão também, então segue-se a mesma metodologia, 8 classes de vigor. Aqui está a estrutura embrionária do feijão, muito parecida com a soja. E aqui ilustrando, né? Sementes A, sementes de alto vigor, sementes B com danos mecânicos, a C, danos por percevejo, e a D, danos por umidade ou intempéries em pré-colheita. Para milho, a gente simplificou, são 3 classes apenas: classe 1, semente viável vigorosa, classe 2, viável não vigorosa, e classe 3, semente não viável e semente morta. E aqui é a estrutura do milho. Na realidade, o milho é um fruto, né? Mas a gente trata como uma semente, tendo o pericarpo, o endosperma, que é tecido morto, que é o tecido de reserva que não se colore porque é tecido morto, o cotilédone, ela é monocotiledônia, tem um cotilédone que a gente chama de escutelo, e o eixo embrionário, composto por plúmula, coleóptilo, os nós escutelares, a radícula, coleorrhiza. E a gente interpreta, aqui nós temos 4 exemplos de sementes de milho colorida pelo tetrazóleo, a foto A, semente de altíssimo vigor, classe B, semente viável, porém não vigorosa, com dano mecânico que pegou a base do escutelo e a radícula. Mesma coisa na classe C, só que pegou um dano mecânico na parte superior do escutelo, e a classe D, e uma semente D com dano mecânico seríssimo que causou a perda da viabilidade. Trigo, são 4 classes: classe 1, viável e vigorosa, classe 2, viáveis não vigorosas, classe 3, não viáveis, e classe 4, mortas. Diferença do milho é que a classe 3 no milho pega não viáveis e mortas numa classe só. A estrutura, a gente precisa de lupa, daí estereoscópica, para fazer a análise do tetrazóleo em semente de trigo, que é muito pequenininha, mas a estrutura embrionária é muito parecida com a do milho. E aqui exemplos, né? Na foto A, uma semente de alto vigor, na foto B, viável, não vigorosa por falta, pela ocorrência do dano mecânico, a foto C, não viável, não viável, e a classe D, semente morta em trigo. Girassol, são 5 classes, seguindo o mesmo princípio, né? Classe 1, semente alto vigor, 2, médio vigor, 3, baixo vigor, 4, não viável, e 5, sementes mortas. Aqui a semente de girassol colorida, mostrando a sua estrutura embrionária, são 2 cotilédons, eixo embrionário, plúmula, lembrando bastante um pouco a de algodão. E aqui algumas ilustrações: a foto A, mostrando semente de altíssimo vigor, foto B, devido a um dano mecânico, é viável, não vigorosa,
A classe C, semente de baixo vigor com dano mecânico naquele círculo na ponta da radícula. E a foto D, semente não viável. Semente de amendoim também segue o mesmo princípio do milho, 3 classes de vigor. E aqui ilustrando a estrutura embrionária muito bonita do amendoim. Em relação à soja, ela tem uma grande vantagem, porque a plúmula e o eixo embrionário são protegidas pelos cotilédones, ao passo que a soja, o eixo embrionário está exposto a danos mecânicos, né? E aqui fotos ilustrando. A foto A, semente com dano mecânico imediato. A foto B, semente com dano mecânico latente. A foto C, dano típico de percevejo. E a D, dano por umidade ou dano por intempéries. Tomate, também, do professor Júlio Marcos Filho, são 3 classes de vigor também. Aqui a estrutura embrionária da semente tomate e pimentão é muito parecida. O eixo embrionário, os cotilédones, que fazem aquela forma curva, né? É um embrião muito bonito de se ver. E tem também um endosperma no meio que é não viável. E nós, quando colorimos, a foto A mostrando uma semente de altíssimo vigor, a foto B é uma semente viável não vigorosa, foto C é uma semente não viável e a foto D, semente morta. E para terminar, sementes gramíneas forrageiras tropicais, nesse capítulo a gente classifica, são 8 espécies. Eu vou ilustrar a espécie da Urucloa, conhecida como braquiária também, mas pode ser utilizada para Andropogon, Cynodon, Malinis, Panicum, Paspalo, Penicetum, Cetária. E a estrutura embrionária é essa sim, a gente precisa ter uma lupa estereoscópica, mas é muito parecido com a estrutura do trigo. E a coloração, a gente pode ver que vai variar de acordo com a qualidade da semente. Na foto A, temos 2 metades da semente de Urucloa brisanta marandu, ela altíssimo vigor. A B já é a semente viável, porém não vigorosa. A C, semente não viável. E a D, semente morta. E para terminar, gente, eu queria só mencionar que a utilização dos resultados do teste tetrazóleo, como em qualquer teste de vigor, pode ajudar em muito na caracterização dos níveis de vigor para diferentes lotes de sementes e a gente pode estimar como é que vai ser o desempenho desses lotes no campo sob condições ótimas e estressantes. A gente já fez vários estudos correlacionando resultado do teste tetrazóleo com desempenho de sementes de soja em campo. E também o teste foi aperfeiçoado para determinar a viabilidade e o vigor de diversas espécies de sementes, como eu ilustrei aqui. Porém, devido ao dinamismo do teste, seus métodos continuarão sendo aperfeiçoados para outras espécies. E é um teste de referência para determinação à necessidade, inclusive nós estamos planejando agora testes de referência para ver se o teste está sendo realizado bem feito em diversos laboratórios. Então, nós estamos planejando um estudo agora junto com a Abras, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, para ver justamente como é que está isso daí. E, adicionalmente, com o aprimoramento das técnicas de análise computadorizada de imagens, existem diversos trabalhos sendo realizados, focando no desenvolvimento de softwares para leitura estimativa da viabilidade, do vigor de sementes por meios digitais. Eu já participei de diversos trabalhos, eu sei que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, mas eu antevejo a análise de imagem computadorizada como uma ferramenta que vai ajudar bastante nisso daí. Então, gente, está aqui meus contatos, meu e-mail, meu telefone direto na Embrapa, o meu celular, vocês podem anotar, tenho meu Instagram. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à disposição. E professor Hugo e Joaquim, eu me coloco à disposição para dúvidas e perguntas que possam surgir.
Parabéns, França, pela excelente apresentação, né? A gente pôde acompanhar aí todo um histórico feito, né? No qual o senhor também participa e tem grande propriedade para estar falando. Até por isso que a gente o escolheu, né? Para estar falando de tetrazole aqui no nosso canal. Então, a gente teve várias perguntas aqui, vamos procurar atender a todas, pessoal. Não tomar, vamos dizer, tanto tempo do doutor França, Eu estou às ordens. mas a gente vai fazer esse bate-papo aqui agora, né? E assim, eu já vou aproveitar a minha, tá, França? Já Vamos que lá. você tocou nesse assunto aí de análise de imagem, no último congresso de sementes teve um trabalho bastante interessante, no qual essa ferramenta, o autor, né, ele apresentou e seria, vamos dizer assim, uma ferramenta por aplicativo de celular, né? Obviamente, ainda tem algumas coisas para acrescentar, para poder melhorar no próprio aplicativo, como o próprio autor explicou durante a sua apresentação no Congresso. Se eu não me engano, foi um trabalho lá da Federal Tecnológica do Paraná, tá? Se não me falha aqui a minha memória. Mas você acha que essa ferramenta ela vai substituir o analista ou ela vem mesmo só para complementar? E se complementar, como explorar melhor essa ferramenta? Bom, como você mesmo falou, é uma ferramenta, vai ter que ter alguém operando essa ferramenta. E vai ter que ser uma pessoa que conheça, um analista, uma pessoa que conheça profundamente a análise, né? Agora, eu fiz participei de alguns estudos disso daí, e sei que tem muita gente trabalhando, né? E com certeza, né? Você pode escanear um dos trabalhos que eu participei, você punha as 50 sementes em cima de um scanner, escaneava e o computador faz aquela análise em milissegundos, né? A única coisa que a gente precisa, por enquanto, é desenvolver com precisão a questão da profundidade do dano, que é uma das questões que a gente leva. Às vezes você pega a semente na sua mão para ler o tetrazóleo, às vezes ela está tão clara a leitura que você não precisa nem cortar, mas às vezes você tem que ver a profundidade do dano. Daí existe gente trabalhando com tomografia, ressonância magnética de sementes, que também, raio-x, né, não é só para fazer o teste de tetrazole. Nisso tem, inclusive, um grupo muito grande na ISTA, fazendo diversos trabalhos, aqui na Exalc, em Piracicaba, também o pessoal tem trabalhado bastante ativamente junto com a ISTA. Então, eu antevejo que isso vai facilitar a leitura, a rapidez da leitura, a precisão, porque um dos aspectos que a gente fala que o tetrazóleo pode acontecer é a personalização. Você está trabalhando sozinho no teu laboratório em Uberlândia, e eu aqui em Londrina. Se a gente não conversar de vez em quando, trocar ideias, a tendência é que você vai personalizar o teu teste. E eu também. Por isso que a gente tem os nossos manuais tão detalhados, né? Que eu falei, vocês podem pegar na internet, o manual de tetrazóleo, que são só 111 páginas, com 230 esquemas coloridos, que é justamente isso. De vez em quando dá uma sentada, uma lida, para a gente tentar, então, padronizar o método, né? A personalização, isso existe. Analistas que são mais exigentes, outros menos exigentes, mas você não pode ser nem mais nem menos, você tem que ser realista, né? Porque às vezes o analista fica com medo, mas esse daninho aqui, se eu aprovar e se o lote não for bem no campo, daí o pessoal vai vir, então ela dá uma nota mais baixa. Mas não, você tem que ser realista, né? E a gente tem estudos comprovando o teste bem feito. Se você fizer análise de regressão com emergência em campo, você pode predizer isso. Daí que, aliás, é uma das finalidades do teste vigor. Prever, estimar o desempenho do lote na armazenagem, no campo e tudo mais. Então, eu antevejo, mas vai precisar, como eu falei na minha apresentação, vai ter que passar muita água embaixo da ponte ainda para chegar num ponto
que você aperte um botão e o computador faz tudo para você. Exatamente. Eu acho que e ninguém substitui o olho do analista treinado, né? Esse é um Sem ponto dúvida. que todas nós batemos aqui na tecla. Eu acho que é importante ter essa pessoa treinada e essa pessoa não pode, como o senhor falou, não ter medo de dar a nota que tem que ser dada, né? Esse eu acho que é o principal ponto aí abordado. Eu queria chamar aqui na nossa conversa a Gabriela Molina. Ela cuidou das nossas perguntas aqui, tá? E acho que a Gabi tem perguntas aí do chat que o pessoal fez durante a sua palestra, né? Lembrando que é uma palestra desde a história do tetrazóleo até a aplicabilidade disso, né, gente? Então, Gabi, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao bate-papo. Fique à vontade aí para fazer as perguntas que o pessoal foi passando para a gente. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Dr. Tansanef pela excelente palestra e por estar aqui compartilhando com a gente um pouco do seu conhecimento. A primeira pergunta é do Alice Pérez. Qual a diferença entre florido e Eu não sei, aqui falhou para mim, você poderia repetir, por favor? Agora melhorou? Vamos lá, estou te Tá ouvindo. melhor, Gabi. Melhorou, não? Então vocês Melhorou. estão ouvindo? Pode falar. O Thales Pérez está perguntando qual que é a diferença de hipoclorido e tetrazóleo. Tá legal. Ó, inclusive, ô Thales, se você for no site da Embrapa Soja, ficou pronto semana passada esse manual do hipoclorito de sódio, tá? É um outro teste, tá disponibilizado agora, chegou a versão impressa essa semana aqui para nós e você pode baixar a nova versão do teste hipoclorito, tá? Mas são dois testes diferentes, ó. Coincidentemente, nós temos a publicação dos dois. O teste tetrazóleo, como você viu, é um teste bioquímico que a gente determina um vigor, o índice de vigor, de viabilidade, e se o lote tiver um problema, o diagnóstico do problema. Se foi dano mecânico, foi um percevejo mal controlado, aquela chuva na colheita atrapalhou, ou o seu armazém não preservou a qualidade. Então, é um teste super completo. O teste de hipoclorito, você usa o hipoclorito de sódio. Eu vou falar, tem diversas marcas no mercado. É o teste aqui boa, vamos dizer assim. Embora a gente aqui padroniza para usar o sal de hipoclorito para ajustar a concentração certinha. Então, você faz uma solução de hipoclorito em água, põe 50 sementinhas naquele copinho de café com a solução do hipoclorito, sementes, 50 sementes visualmente não danificadas, deixa por 10 minutos, e nessa solução de hipoclorito, depois de 10 minutos, ele vai detectar que aquelas sementes têm microfissuras, que são causadas devido ao dano mecânico. Então, se você tiver mais do que 10% de sementes que embebem, devido à microfissura causada por dano mecânico, você tem que ajustar a sua colhedora, ou é um teste rápido, que em 10 minutos você pode fazer no campo, para ver se o trabalho da trilha da colhedora está sendo compatível com o seu nível de qualidade, né? Porque o maior problema de perda de qualidade da semente soja, seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Paraguai, onde for, chama-se dano mecânico. Então, o teste do hipoclorito é para determinar os danos mecânicos causados por fissuras e microfissuras nas sementes. O teste tetrazóleo, ele também determina os danos mecânicos imediatos e latentes, mas ele determina dano de percevejo, dano de chuva em pré-colheita, dano de geada e te dá um nível de vigor e viabilidade. É um teste muito mais completo que esse. Mas esse é um teste rápido que ajuda muito no controle de qualidade. Ok, próxima pergunta então, Gabi, para a gente, na tela. Estou lendo Débora aqui Souza, também. te parabenizou.
ela está te perguntando sobre o curso de vigor em sementes desse ano. Já tem alguma data confirmada? Tem. Eu vou até olhar na minha agenda, mas é na primeira semana de julho. Vamos lá, eu vou dar os dias certinhos aqui, ó. Começa do dia 3 de julho a 7 de julho. As inscrições vão estar abertas, eu creio que dentro de 2 semanas, no site da Embrapa Soja, www.embrapa.br/soja. Então, vamos lá para o 15º curso de Vigor em Semente de Soja. Já que ela perguntou, nesse curso, a gente contempla, o livro-texto é o Manual da Abrates, esse da 2ª edição, e a gente contempla 13 testes de vigor para sementes de soja. Além do tetrazóleo, a gente tem o teste de comprimento de plântula, o teste de condutividade elétrica, o teste de frio, envelhecimento acelerado, deterioração controlada, e aí por diante. Então, durante uma semana, a gente tem práticas, são 36 horas de curso, das quais eu creio que 30 são aulas práticas. Então, como a gente fala, mão na massa, né? Então, é a primeira semana de julho. Obrigado por perguntar. Exatamente. E deixando aqui só um recado, né, França? Se às vezes não conseguir fazer o curso, mas estão todos convidados, adquira também o manual, né, de vigor que foi lançado aí recentemente, né, França? Junto com as outras publicações. Eu tenho e sou suspeito, viu, gente, para falar, mas o livro de vigor, ele foi feito em muitos detalhes. Então, se a pessoa já tem um pouco de conhecimento, com tudo que está ali no livro, ele vai ter todas as informações. Então, pode comprar na loja virtual da Abrates, que é www.abrates.org.br. Tem uma outra Abrates aqui, que é a abrates.com.br, que é uma associação brasileira de tradutores. Eles usam o mesmo nome nosso. Mas o nome da diferença é abrates.org, de organização, .br. Lá tem a loja virtual e eu sugiro, sim, que comprem os testes, o livro. Inclusive, a pessoa se associando na Abrates vai ter um bom desconto para todas as publicações que queiram comprar, além de ter um bom desconto também nos eventos que a gente faz pela Abrates, que temos diversos cursos de amostrador, de analista, vai ter um novo curso sobre tratamento de sementes. Então, vale a pena. Pode ser filiar a Abrates como pessoa física, como pessoa jurídica, como empresa e como estudante. Estudante, se tiver está fazendo mestrado, doutorado, graduação, acho que é R$120. Não paga uma rodada de cerveja. E vale a pena entrar de sócio na Abrates. Abrates Sementes, não tradutor não, hein? Exatamente, já tenho anos que sou filiado à Abrates e tem todos esses descontos, tá, pessoal? Que o França está aí comentando e todos os benefícios que a associação traz, tá? Chamando aqui, então, para a nossa outra pergunta, a nossa outra Gabi, França, a Gabi Melazzo, dessa vez, nossa discente de graduação também. Boa noite, Gabi. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela palestra, doutor França, muito enriquecedora, ainda mais para nós, amantes de sementes. Só continuando o assunto que o senhor acabou de falar do curso, alguém acabou de perguntar onde vai acontecer, em qual cidade? Olha, o curso de vigor é aqui da Embrapa Soja, em Londrina. Nós temos também, agora daqui 2 semanas, mas já está lotado, o curso Tetrazóleo e Patologia, curso de ACOM. Nós estamos prevendo um outro curso para novembro, mas nós estamos fechando um acordo com a ABRAS, Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja, e eu acho que vai ter demanda para mais cursos nesse ano. Mas nós temos mais um curso de vigor para julho, novembro, outro curso de tetrazóleo e patologia, e início de dezembro, um curso de tecnologia de produção de sementes. Esse é um curso teórico, tá? Então, os cursos da UFLA, que tem convênio com a Abrates, são lá em Lavras, tá bom?
Ok, indo para a próxima pergunta, o Eduardo Ricardo. Boa noite, doutor França. Sou analista da Germinax Formosa, do Goiás. Gostaria que o senhor falasse dos desafios para nós analistas nos diferentes padrões de classificação de cada empresa. Oi, Eduardo. Obrigado por sua pergunta, tá? E você trabalha num laboratório que tem uma história forte, né? E a tua pergunta, falar dos desafios para os padrões de classificação, isso refere-se a cada... Você está falando a cada empresa, né? Como o teste de vigor no Brasil ainda não constam em regras para análise de sementes, tudo que é feito até hoje é para controle interno de qualidade, né? Até houve uma tentativa, há uns 5 anos atrás, que começou lá na Prosmate, lá no Mato Grosso. Eu participei, o professor Júlio Marcos participou, de uma tentativa de trazer para o comércio de sementes a inclusão no boletim de análise, no certificado do teste de tetrazóleo para vigor. Passou na CSM lá do Mato Grosso, mas quando a gente teve a reunião lá em Foz do Iguaçu, as outras CSMs não aprovaram. Mas a Aprosmate aprovou um padrão para os associados, na época era germinação mínima, ao invés de ser 80%, acho que foi para 85%. Eu acho que eles utilizam isso até hoje. Quando se leva a germinação, você traz o vigor também, né? Então, nesse sentido, o teste de vigor traz um desafio para as empresas de sementes, que eu acho que é muito salutar, apesar de eu ter ficado frustrado naquele ano que não foi aprovado para fins comerciais, mas para fins de controle interno de qualidade, ele é muito utilizado. E eu sei que você presta serviço para diversas empresas e você interage com diversas empresas. Então, hoje, o que está acontecendo? Está tendo uma competição muito salutar entre as empresas, cada uma falando que a sua semente é melhor que a do concorrente, né? E hoje tem empresas que não colocam no mercado sementes que estejam com menos de 90% de viabilidade, tem algumas que classificam a sua semente com nível de vigor, cobram até um pouco a mais para isso. Tem empresa que está vendendo sementes por hectare, então nisso ela está embasada num excelente sistema de controle de qualidade. Então o desafio do analista, de quem está com a mão na massa, é a responsabilidade de fazer um teste bem feito e dar aquela resposta para aquele produtor de semente, quando ele for colocar a semente no mercado, ele tenha confiança que aquele lote está dentro dos padrões mínimos de qualidade de cada empresa. Então, a responsabilidade é muito grande. Ô, França, aproveitando aqui o momento, dentro do decreto, o novo decreto de sementes, né, 10.586, tem um ponto lá, se não me falha aqui a memória, um dos artigos, fala que é de responsabilidade do produtor de sementes vigor quando for o caso. Se eu não me falha a memória, no artigo 39, tá? E aí, eu fiquei, na hora que eu vi isso, eu falei assim, gente, será que estão querendo tentar padronizar um teste de vigor? Você acha que esse teste pode ser o tetrazóleo para tentar auxiliar nessa tomada de decisão ali das empresas de vigor quando for o caso? Já me questionaram isso também, né? Agora, quando você fala vigor, né, e como é lei de sementes, não é só lei de semente de soja, né? Exatamente. É lei de sementes para todas as espécies. Exatamente. E no nosso curso de vigor, a gente vai contemplar 13 metodologias de vigor. Eu não tenho dúvida que hoje o teste de vigor mais utilizado no Brasil é o teste tetrazóleo em soja, tá? Exatamente. Mas outros testes que são muito utilizados, teste do envelhecimento acelerado, teste de frio para milho, principalmente para soja pode ser utilizado. E hoje nós temos já diversos testes que você pode fazer por análise de imagem de plântulas. Classificação de vigor de plântula, que é um teste muito simples. Então, ficou bem genérico essa questão de vigor.
né? Mas eu creio que se for para a soja, eu não tenho dúvida que vai ser o tetrazóleo. Como eu falei no final da minha apresentação, nós estamos planejando agora para a semente que foi colhida nessa safra. Nosso plano é pegar uns 30 laboratórios que trabalham rotineiramente com soja, mandar as amostras dos mesmos lotes para esses 30 laboratórios, pedir para fazer o tetrazóleo, germinação, se der, vamos fazer envelhecimento acelerado. Nós estamos terminando o planejamento e nós já fizemos isso há 20 anos atrás, com 28 laboratórios, e na época, a precisão e a confiabilidade do teste de tetrazóleo foi igual do teste de germinação, que é padronizado pelas regras. E o tetrazóleo foi muito confiável. Então, nós queremos ver agora como é que está, né? Depois de 20 anos, se o teste continua sendo bem feito, né? E se não estiver sendo bem feito, a gente vai querer corrigir isso daí, para que no futuro, quando o Ministério da Agricultura, que eu sei que tem, a gente já escuta muita coisa de corredor, para ter um capítulo das regras, como tem da ISTA, né, para teste de vigor. Exato. Ok, vamos à próxima pergunta. Gabi? Acho que a Gabi travou. A Brenda Santos falou boa noite. Excelente palestra. Conseguiu ver? Travei? Voltou? Eu acho que eu consegui ler aqui. Eu consegui ler a pergunta. Como eu vejo a classificação 3R, né, no caso de soja, não é dar crédito a uma semente, tem qualidade mediana, com tendência a baixa qualidade. Semana passada, nós recebemos a visita aqui na Embrapa Soja da professora doutora Fátima Zorato. Que nos assiste, tá? Ela está assistindo? Tá presente. Então, e as primeiras publicações que ela capitaneou sobre o 3R, eu também fui coautor. Então, como o teste de tetrazóleo não é um teste que consta de regras, você pode, por exemplo, para a soja, a gente sugere 8 classes. Se você quiser usar 3 classes, você pode usar. Tem empresa que usa 6 classes. A 3R, até semana passada eu conversei com a Fátima, né? Então ela mencionou um exemplo bem típico. Às vezes você tem uma semente de soja com um dano mecânico lá na base de baixo do cotilédon, né? Ela é nível 3. Mas ela pode ser o nível 3 com dano mecânico mais perto da plúmula, que é uma região mais crítica. Essa já é o 3R, que já está indo de 3 caindo para 4. Então você tem toda a liberdade de aumentar ou diminuir os números de classes, desde que essa informação seja útil para o seu laboratório e para a sua empresa de sementes. E muitas empresas utilizam o 3R. E no nosso manual aqui, a gente tem um ou 2 parágrafos explicando essa questão dos 3Rs, tá? Então, você pode usar o 3R, é considerado um refinamento dentro da análise, né, uma classe adicional. Porque aquela semente que está no 3R é aquela que vai propensa para nos próximos períodos de armazenagem virar 4. Então, é um degrau a mais dentro da nossa classificação. A próxima pergunta é da Fabiola Otazo. Ela está perguntando se existe alguma diferença nas avaliações do teste tetrazóleo Insta e Embrapa. E se quais são e por quê? Olha, no capítulo de vigor da ISTA, é interessante que nas regras da ISTA, se você for no capítulo de vigor, consta o teste tetrazóleo para soja. Se você for no capítulo de tetrazóleo, ainda não está validada a tecnologia, a metodologia. Nós estamos fazendo agora isso. Eu participo também disso daí. A metodologia virou um híbrido entre a metodologia que era utilizada no INTA, na Argentina, com a nossa metodologia, para viabilidade, para vigor, minto. Então, se você for no capítulo de vigor,
ela é muito parecida com a nossa metodologia da Embrapa. Tem algumas diferenças, mas o resultado vai ser praticamente o mesmo, tá? Aparentemente, como ela consta nas regras, ela é um pouco mais simples do que a nossa, que é bem mais detalhada, tá? Mas eu participei também junto com o pessoal da Argentina, na época, que coordenou a validação. Então, são muito semelhantes as metodologias da ISTA da Embrapa. Eu considero a nossa da Embrapa com muito mais detalhe. No nosso manual, você pode ver nuances que não querendo desmerecer as regras da ISTA, que a gente não vai ver nas regras da ISTA. E eu vi, eu não sei de que país que a Fabiola é, mas eu vi que ela postou a pergunta em espanhol. E aqui eu queria dizer, né, que o Brasil, apesar da gente falar, eu participo da ISTA há muitos anos, é a pressão da ISTA que a gente utilize as regras internacionais da ISTA. Mas isso cabe ao Ministério da Agricultura decidir. E a história das regras de análise de sementes do Brasil vem desde os anos 60, 50, 60. O professor Bach começou, a doutora Odete Liberal, que foi a primeira presidente da Abrates, que completou 96 anos há poucos dias atrás. Inclusive, ela esteve no Congresso de Sementes, lá em Curitiba, o ano passado. Então, tem um histórico das nossas regras, que começaram como adaptações para espécies tropicais da OSA e depois da ISTA. Mas eu sei que o Uruguai utiliza as regras da ISTA, acho que o Paraguai utiliza, a Argentina utiliza, o Chile utiliza. Eu creio que talvez o Brasil seja o único país da América do Sul que utiliza suas próprias regras. Mas eu creio que um dia a gente vai também estar adotando as regras da ISTA. Por falar nisso, França, uma das perguntas que eu vi aqui no chat, né? Eu não sei se o pessoal aí localizou essa pergunta, mas tem alguma perspectiva de lançar as novas regras aí de análise de sementes? Você tem alguma informação aí privilegiada nos bastidores? Não, olha, eu sei que já existe trabalhos sendo realizados por diversas pessoas do Ministério da Agricultura, professores de universidade, mas eu sei que foram feitos, inclusive, o esboço de um capítulo de vigor, né? Nós nos colocamos aqui da Embrapa, embora a Embrapa seja parte do Ministério, mas nós não participamos no aspecto legal, do lado de estabelecimento de leis e tudo mais. Nós damos palpites, né, e fazemos pesquisa. Mas eu sei que já, mesmo antes da pandemia, já existiam grupos trabalhando. Com a pandemia, o negócio foi desacelerado, mas eu sei que existem trabalhos, sim. Agora, eu não tenho essa informação privilegiada que você gostaria de ouvir da minha boca, mas eu quero dizer que a Embrapa está às ordens aqui do Ministério. Nas regras de 2009, foi a nossa equipe aqui da Embrapa Soja que capitaneou a revisão do capítulo de tetrazole, e nós estamos dispostos a fazer isso. E eu tenho informações privilegiadas da ISTA, porque eu participo, né, há 25 anos do Comitê de Tetrazóleo da ISTA. Então, quero dizer que nós estamos às ordens aqui. Inclusive, há uns anos atrás, na época da gestão do Francisco Krizanovski, nós levamos essa proposta do Ministério de colocar a Abrates à disposição para fazer o mesmo papel da ISTA na revisão anual das regras, né? Mas na época não deu certo. Certo. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Lembrando que temos muitas perguntas aqui. É da Lila Barcelo. Ela perguntou se uma semente com dano por percevejo na classe 3, não na área vital da semente, é armazenada sem ser na câmara fria,
por quanto tempo o dano leva para evoluir? Abaixando o vigor? Ô, Dalila, tudo bom? Ela fez curso com a gente recentemente e eu tenho mantido bastante contato com ela. Bom, a picada do percevejo, diferentemente do dano por umidade, ela não se desenvolve tanto na armazenagem quanto o dano por umidade. E ela foi bem clara aqui, armazenamento sem câmara fria, porque quando você põe a semente para armazenar numa câmara fria, a gente tem sugerido usar 10 graus Celsius, 15, 10 graus, 55, 60% de umidade relativa. Nessas condições, a gente trava a perda de viabilidade da semente por 6 a 8 meses, que é o período da entre-safra. Porém, ela já foi bem clara, num armazém não climatizado, né? Então, ali vai ter uma tendência desse dano progredir, aumentar durante a armazenagem. Só que o dano que mais evolui durante a armazenagem é o dano por umidade, tá? E o dano latente é o segundo que mais evolui. O dano de percevejo, ele não evolui tanto, nem pode ser em armazém climatizado ou não climatizado. Então, normalmente, ele é estático, ele causa o dano, o percevejo pica a semente quando ela ainda está verdolenga no campo, e ele injeta sua saliva, que é cheia de enzimas, para fazer uma pré-digestão, porque ele suga aquele material da semente. Então, aquela saliva dele, que está cheia de enzimas que causam a deterioração, o dano por percevejo, junto com uma levedura que está no trato digestivo do percevejo, que se chama Nematospora coriae, então ela vai causar o dano por percevejo. Não vou falar que ele é estático, mas ele se desenvolve muito pouco durante a armazenagem. Então, não sei se eu divaguei muito, mas eu creio que eu respondi. Não vai baixar tanto o vigor quanto uma deterioração por umidade ou como um dano latente. Agora, o tempo, nem se eu tiver bola de cristal eu vou ter essa resposta, não. A próxima pergunta. Só selecionar. Do Eduardo Borges. Professor, na fase de pré-colheita, esta quando realizada de forma manual, o método de debulha pode influenciar ou mascarar algum outro dano na semente? Isso por muitos anos, porque a tendência chega aquele maço de plantas no laboratório, no fim da tarde, então vai o pessoal trilhar. A maioria do pessoal usa luva, porque a vagem da soja pode machucar a mão. Mas tem aquela turma com a mão calejada que já vai... E aquele... Dependendo da pressão que você faz a trilha manual, você pode causar um dano mecânico na semente, principalmente se ela tiver com alto grau de umidade, ela está ainda borrachenta, então ela pode ter o dano mecânico. Então, é muito importante que na hora da trilha manual, tome-se cuidado para evitar o dano mecânico. Então, no teste de pré-colheita tetrazóleo, a gente vai detectar o vigor, a viabilidade, saber como é que foi o dano por umidade e o dano percevejo. Agora, se der dano mecânico ali, foi problema na trilha. Então, orienta o pessoal para trilhar com cuidado. Sei que todo mundo tem pressa, quando chega no laboratório, tem pressa pôr para pré-condicionar, para colorir, para que no dia seguinte está a amostra coloridinha, bonitinha, para quando os analistas chegarem no laboratório. Mas tem que ter todo o cuidado na hora da trilha. Exatamente. Só aproveitando aqui, França, antes da próxima pergunta, falar para o pessoal que está no chat aí a nossa lista de presença para emissão dos certificados, tá, pessoal? Então, preencham lá direitinho que a gente vai estar fazendo aí a emissão de todos os certificados. Próxima pergunta. A próxima é da Kari Taragão. Boa noite, doutor França. Gostaria de saber sobre a semente esverdeada. No tetrazóleo, a gente mata ela. Porém, no teste de germinação, acontece delas germinar e vir a ser uma planta saudável. Qual a sua opinião? Olha, sementes esverdeadas, eu tenho uma outra palestra. O dia que vocês quiserem, estou às ordens, tá?
Mas, por que você tem a semente esverdeada? É porque a planta teve algum estresse. Normalmente, o grande causador de semente esverdeada é seca, morte por seca e alta temperatura. Então, a planta morre precocemente e você tem uma maturação forçada da semente. Então, ali tem toda a bioquímica, mas com a alta temperatura, você desativa algumas enzimas que degradam a clorofila, a magnésio quelatase e a clorofilase, e a semente seca, esverdeada. Isso já é um sinal de estresse. Agora, a pergunta que ela faz, sim, no teste de germinação, num teste canteiro, aquela sementinha verde, ela pode germinar, mas já vai estar com vigor afetado. E a semente verde recém-colhida vai ter um bom potencial ainda de germinação e emergência. Mas se você guardar essa semente verde, principalmente como a gente falou anteriormente, num armazém não climatizado, ela vai perder a qualidade rapidamente, tá? Então, semente verde recém-colhida ainda pode germinar, sim. Agora, se armazenou 3, 4 meses, principalmente armazém não climatizado, a tendência é que ela possa ir para perder rapidamente a viabilidade e o vigor. Então, semente esverdeada, resumindo, recém-colhida pode germinar. E acontece isso. Tem gente que multiplica a semente ali na Lagoa da Confusão, naqueles projetos de irrigação, e lá com alta temperatura, ela vai ter alto em semente verde, dependendo da variedade. Tem variedade que tolera mais esse estresse e outra menos. Então, se você produz na entre-safra lá e já em seguida, 3, 4 semanas está semeando, essa ainda pode ter um bom desempenho a campo. Agora, armazenou, guardou, a tendência é que ela perca a viabilidade. Até em uma das suas palestras, França, que eu acompanhei também, o senhor tinha colocado para que tivesse um lote com muita semente armazenada, né? A semente esverdeada, desculpa, armazenar em ambiente climatizado, né? Porque a perda de viabilidade dela é muito rápida, como você mesmo falou. Então, a gente também tem esse problema aqui em Uberlândia, a gente tem pegado sementes esverdeadas até nos nossos próprios experimentos aqui na universidade, e ela germina. Porém, armazenou ela 3 meses ali, ela já perde a qualidade, perde o vigor, e tem uma plântula anormal muitas das vezes, e assim, ou ela nem germina. Então, esse é um problema a ser considerado, né? Olha, e esse ano, lá, principalmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que sofreu novamente com seca, e a Argentina, né, eu estou recebendo consultas praticamente diárias, diversos produtores, porque o índice de semente esverdeada está muito alto nessas regiões. E outra coisa, que também estão me perguntando muito, a soja, quando ela amadurece, condições de seca e alta temperatura, ela dá um alto índice de semente dura também, impermeável. Esse é um outro problema também. Além da semente verde, você pode ter semente dura, que ela fica dura por uma defesa. Quando ela se vê ameaçada num ambiente de seca, que a planta está morrendo, ela ativa alguns genes que depositam suberina no tegumento, que é o que dá a impermeabilidade. Muita gente confunde com lignina. A lignina dá a dureza e dá a semi-permeabilidade, a suberina que dá a impermeabilidade. E isso pode ser um outro problema, porque ela permanece dura e viável, mas na hora que você semeia, ela vai demorar para germinar. E quando você estabelece a planta, a lavoura, você tem que ter uma germinação rápida e uniforme. Num lote que tem muita semente dura, isso não vai acontecer. Exato. Vamos para as 2 ou 3 próximas perguntas, pessoal. França, tivemos mais de 40 perguntas. Eu vi aqui no meu celular chegando, vibrando o tempo todo aqui. Estamos aqui tentando selecionar as perguntas, pessoal, mas eu acredito que as perguntas que não forem respondidas aqui podem ser encaminhadas para o França, né, França? Sem maiores problemas, ou para mim mesmo, que a gente vai tentando esclarecer da melhor maneira possível, tá? Até para a gente não tomar tanto o nosso tempo aqui, que era previsto para 1h30. Nós vamos ir para mais 2 ou 3 perguntinhas.
O Jean Castro perguntou, em condições de armazenamento de lote in natura, sem câmara fria, mas em boas condições, como por exemplo de 25 graus Celsius a 50, de 50 a 55 por umidade relativa, qual o percentual de perda de qualidade em relação ao tipo de dano ao longo do tempo? O que a gente fala, né? O ideal, soja, no nosso Brasil tropical, né? E isso a gente vai ter essas condições que ele está mencionando no Brasil central. Você vai para Tocantins, para Bahia, aí Minas, Mato Grosso do Sul. Normalmente, a entre-safra, ela tem temperatura, nós temos temperaturas amenas e baixas umidades relativas do ar. Porém, a nossa soja, ela vai perder viabilidade mesmo nessas condições de 25 graus, que a gente fala, o ideal para armazenar é 25 ou menos. Quanto mais baixa a temperatura, melhor a qualidade. Tem aquela regra geral que a cada 5 graus que você baixa a temperatura do armazém, você dobra a vida de armazenagem das sementes. Então, você comparando aqui 25 graus, você baixar para 20, num ambiente que você tem uma média de 20 graus, você dobra a vida de armazenagem da semente. Se baixar de 25 para 15, você dobra para 20 e quadruplica para 15. Então, o ganho de qualidade, quando você baixa cada módulo de 5 graus, você dobra a vida útil da sua semente no armazém. Agora, é o que a gente fala, essas condições que você mencionou, 25 graus ou menos, 55%, 60% de umidade relativa, são condições boas. Agora, até no Mato Grosso, que é uma região muito tropical, dali, por isso que o pessoal concentra a produção de sementes nas chapadas, porque a temperatura é mais amena na entre-safra, né? Embora hoje, quem investe em armazenagem, quase 100% está investindo em armazém climatizado, que o ganho de qualidade é muito grande. Então, 25 graus ou menos, 50, 55, a gente fala, está dentro dos parâmetros normais para armazenagem. Mas se você conseguir baixar, você pode melhorar a tua qualidade, tá? Aquilo que eu falei, eu já fiz alguns experimentos armazenando a 15 graus, a 10 graus, comparando com o ambiente armazém não climatizado. E por que eu falo climatizado e não refrigerado? Porque a gente controla a temperatura e a umidade relativa. Nós temos experimentos com 10 graus e 60% de umidade relativa. Nessas condições, a semente equilibra higroscopicamente a 12%, que é o ideal para a soja. E para a grande maioria dos materiais, você trava a perda de viabilidade. Pode cair um pouco de vigor, mas isso é um grande ganho de qualidade. Agora, ele me pergunta o percentual de perda de qualidade em relação ao tipo do dano. Isso eu não tenho. Por quê? Vai depender da variedade. Tem variedade, o Fernando Henning coordena um trabalho aqui, que a gente verificou, mesmo em armazém climatizado, tem variedade que preserva muito bem a qualidade, tem outras que não. Então, vai depender da variedade, vai depender do tipo de dano. Eu até falei agora há pouco, né? Se ele tiver muito dano por umidade, vai evoluir. Se tiver baixo dano por umidade, não vai evoluir tanto. Então, são muitos os fatores para que a gente possa responder numa pergunta com tantos parâmetros que vai ser difícil responder. Certo, França. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. O Marcos Nazaro perguntou qual o tempo mínimo necessário para realizar o teste de tetrazóleo na soja, após o pré-condicionamento no rolo de papel. Tem de algo novo nesse sentido? Nós já colocamos nesse nosso manual o rolo de papel como método, e quando a gente fazia
tem aquele rolinho, né? Tinha gente que chama pamonha, o montinho de soja. A soja equilibrava, depois de 16 horas, ela equilibrava ao redor de 35%, 37% de umidade. Quando você faz o rolo com uma folha, ela chega a 48%, 50% de umidade. É um grau de umidade mais alto. Isso daí favorece a coloração da semente, porque quando você põe na trouxinha, na pamoinha, as sementes estão uma encostada com a outra, então elas estão competindo por aquela água que está no substrato. Por isso que ela chega a 33%, 35%. No rolo, ela está individual, então ela chega a 48%, 50%, 52% de umidade. Isso vai dar uma coloração mais uniforme das sementes. O próximo passo é: posso reduzir o tempo de pré-condicionamento, que eu estou falando aqui 16 horas. Posso reduzir para 12? Posso reduzir para 10? Um trabalho que a gente foi capitaneado pelo saudoso Niltinho Pereira da Costa, que ele fez a metodologia alternativa. Ao invés de fazer o pré-condicionamento a 25 graus, ele fez por 41 graus. Ele baixou de 16 para 6 horas, com sucesso. Então, outra coisa que a gente pode fazer, manter em rolo de papel, reduzir o tempo e aumentar um pouco a temperatura, mas a gente quer fazer algumas pesquisas nisso ainda, eu não tenho essa resposta. Certo, França. Pessoal, vamos para a nossa última pergunta aqui, tá? Tivemos muitas perguntas mesmo, agradeço aí imensamente as perguntas que vocês fizeram, que direcionaram ao doutor França Neto. Eu coloco aqui à disposição de estar encaminhando as perguntas para ele. Podem mandar as perguntas também no nosso Instagram, do NEP100, tá? Do Núcleo de Pesquisa e Sementes da Universidade Federal de Uberlândia. E a gente encaminha para ele, e o mais brevemente possível a gente vai estar respondendo a todas as perguntas aqui, tá? Então, vamos para a última pergunta aí, Gabi, por favor. Tá? São duas Gabis, aí fica Gabi, Gabi. Aí não tem jeito de errar o nome, né, França? Vamos lá, Gabi. O Consult Agro perguntou sobre o pH mencionado na faixa de 6,5 a 7. Este é o da solução ou da água? Pois os laboratórios fazem um pouco de confusão. E essa confusão acontece mesmo, tá? Se você pegar a água e pegar o sal de tetrazóleo, nessa concentração que a gente usa, 0,75, 0,1, e for medir o pH, você pode começar com a água pH 7. Joga o tetrazóleo, você vai terminar com uma solução extremamente ácida, ao redor de 3, 3,5, tá? Por isso que a ISTA, se você pegar as regras da ISTA, eles não falam, faça a solução de tetrazóleo em água, faça na solução tamponada. Nós mencionamos nisso aqui. Quem quiser fazer, ao invés de usar água, pode fazer a solução tampão, é muito simples, são alguns sais de fosfato, não vou entrar em detalhes, mas tem a receita de bolo, tanto no manual da Abrates, como no nosso manual. A ISTA recomenda só fazer, ao invés de usar água, usar a solução tampão, que daí a solução vai terminar com pH 7, que é um pH neutro. Se você usar água, você vai terminar com uma solução extremamente ácida. Só que a vantagem, soja, milho, feijão, algodão, são espécies que você pode fazer o tetrazóleo no pH neutro ou pH ácido, não vai afetar a coloração. Para trigo, a grande maioria das variedades não respondem também a essa questão. Entretanto, eu sei que tem algumas variedades europeias que, se você não fizer a coloração na solução tampão, ela não vai colorir. Então, no trigo, isso eu até falo, se alguém quiser fazer o tetrazóleo em trigo com solução tampão, eu acho que é uma boa ideia, que a coloração vai ocorrer. Mas para soja, feijão, milho, algodão, eles são insensíveis ao pH da solução.
Ok, França. O pessoal aqui no chat te dando os parabéns, excelente palestra. Parabéns pela palestra, né? Hoje trouxe muito conhecimento aqui, não era de se esperar, ao contrário, pessoal, devido a toda a trajetória do Dr. França Neto na Embrapa Soja, tá? A gente tem aqui mais um último recado, vamos dizer assim, da nossa querida Gabi Melazzo, a respeito, né, Gabi, de algo que apareceu nos últimos momentos, vamos dizer assim. Isso. Então, pessoal, para quem participou aqui, ficou até o final conosco, fez o relatório, a chamada, tudo certinho, nós vamos estar fazendo um sorteio no nosso Instagram para quem tiver feito a chamada certinho e estiver seguindo a gente. Então, só reforçando, o nosso Instagram é NEP100UFO. Lembrem de curtir a postagem do sorteio, boa sorte, e só vale para quem está seguindo a gente. Então, eu posso fazer uma oferta minha? Pode, à vontade. Isso eu vou dar um manual de vigor da Abrates para vocês podem sortear, depois vocês me mandam para quem que eu vou encaminhar. Um presente meu. Pessoa França vai doar para essa pessoa, tá? Depois vocês só me mandam o endereço que eu encaminho por correio o manual. Ô, França, ficou melhor ainda obrigado. O sorteio. Ficou mais atrativo. O nosso era o quê, Gabi? Qual que era o nosso... O que o pessoal tinha colocado aí? Oi? Para fazer de sorteio? O que o pessoal tinha colocado aí para fazer de sorteio? O nosso sorteio vai ser uma caneca do nosso núcleo de pesquisa. Que nós também vamos te presentear com uma, França. Por favor, nos passe o endereço aí, tá? Uma boa sorte aí a todos, né? Para concorrer uma canequinha uma singela caneca do NEP100 e o manual de vigor da Abrates, tá, gente? Que vale muito a pena. E obrigado, França, por estar presenteando aí essa pessoa, né? Com o novo manual da Abrates, tá? Em nome aqui de todo o NEP100, do Núcleo de Pesquisa e Sementes, França, eu queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, sempre nos atendendo, uma pessoa muito solícita, demonstrando, passando todo o seu conhecimento, tá? Obrigado mesmo, de coração. Na hora que eu entrei em contato com você, prontamente se disponibilizou, né? Tá aqui nessa noite com a gente. E agradecer a Embrapa Soja também pela sua liberação, por você estar passando aqui o seu conhecimento. Parabéns à Embrapa, 50 anos aí no dia de hoje também, tá bom? Muitíssimo obrigado. E suas considerações, França, por gentileza. Eu que tenho que agradecer, em nome da Embrapa, em nome da Abrates, e dizer que eu apresentei, eu vou até falar uma palavra, eu vomitei aqui um monte de informação, né? Em 50 minutos, 55 minutos que eu apresentei. Mas que essas informações estão super bem detalhadas no manual da Abrates, no nosso livro específico de soja aqui da Embrapa Soja. E quero agradecer e mencionar que eu estou falando aqui em nome de toda a equipe de sementes e grãos da Embrapa Soja. Francisco Krizanovski, o Ademir Henning, o Fernando Henning, né, e todo o pessoal do nosso laboratório, que trabalham há anos. É uma equipe unida, que a gente trabalha há anos. Então, o que eu apresentei aqui não é o trabalho do França, é o trabalho da nossa equipe, de quase 50 anos colaborando para a ciência e tecnologia de sementes do Brasil. Exato. Muito obrigado. A gente que agradece, França, mais uma vez. Eu queria agradecer também a todos os presentes aqui, pessoal, todas as pessoas que estiveram aqui conosco nessa noite, pessoas de milhares de empresas, tá? O pessoal foi colocando aqui no chat, muito obrigado. Pessoas, professores, pessoas que estão ligadas às sementes, muito obrigado. Pessoas até de fora do país também, muito obrigado pela sua presença, perguntas. E a gente
convido a você, França, mais uma vez, então, em falar de semente esverdeada. Já que você disponibilizou, no futuro próximo a gente vai te convidar novamente, né? Assim como Botar as ordens. Assim como outras pessoas da Embrapa também, outros doutores da Embrapa, tá? Eu agradeço aqui também por essa noite, por essa brilhante palestra, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, espero que essa noite tenha sido proveitosa para vocês, assim como foi para mim pessoalmente, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, tchau, tchau. Tchau, meninas, boa noite. Vai lá.